Você confiaria no seu próprio irmão, a ponto de nunca imaginar que ele te trairia? A protagonista dessa história confiava. Ela passou 3 anos da vida trabalhando de graça para ajudar o marido a construir um negócio do zero. Largou o emprego, cuidou da casa sozinha, sacrificou a própria carreira. Quando finalmente voltou ao mercado de trabalho, ganhava 40% a menos, por causa do tempo que ficou fora. E como o marido retribuiu? Traindo ela, com uma funcionária, e entregando os papéis do divórcio. Mas o pior ainda estava por vir. Quando ela foi atrás do que era dela por direito, descobriu que alguém estava ajudando o ex-marido a esconder dinheiro, transferindo valores, criando rastros falsos, manipulando tudo para ela sair do casamento sem nada. E esse alguém era o próprio irmão dela. Consultor financeiro, filho favorito dos pais. O cara que, em vez de proteger a irmã, decidiu lucrar com a traição dela. Ele disse que ela estava pedindo dinheiro demais. Agora, 5 anos depois, a conta chegou. O irmão está sendo investigado por fraude. A esposa pediu o divórcio, e ela foi chamada para testemunhar contra ele. Eu sou o Capitão Reddit, e essa história tem traição dupla, ganância, e um final onde a justiça vem, e vem pesada. Então se prepara, porque isso aqui só piora. Meu irmão ajudou meu esposo infiel a ocultar dinheiro no divórcio, mas agora eles investigam ele por fraude financeira, e é minha vez de devolver o favor. Eu, de 33 anos, conheci meu ex-esposo, de 35, quando tinha 22. E embora tivéssemos uma boa relação naquela época, esperamos um tempo depois de nos formar para casar. Não nos apressamos enquanto estávamos estudando ou quando saímos da faculdade. Mas depois de casar, o problema começou quase imediatamente. Meu ex-esposo chegou em casa uma noite, cerca de 2 meses depois do casamento, e me disse que queria abrir sua própria empresa de consultoria. Ele vinha trabalhando com a família para garantir o financiamento inicial. Depois disse que precisava que eu pedisse demissão do meu trabalho. Explicou que alguém precisava cuidar da casa em tempo integral enquanto ele construía o negócio. Prometeu que seria só por no máximo 2 anos. Morávamos numa casa grande que os pais dele nos ajudaram a comprar. A casa tinha 5 quartos e exigia manutenção constante. Meu ex-esposo saía para o escritório todas as manhãs às 7 e voltava depois das 9 na maioria das noites. Meus dias consistiam em cozinhar, limpar, fazer compras, gerenciar contas e cuidar de todas as tarefas domésticas. De vez em quando, meu ex-esposo pedia minha opinião sobre o trabalho dele, mas nunca reconhecia essa ajuda na frente de ninguém. Quando as pessoas perguntavam o que eu fazia, ele dizia que eu estava tirando um tempo para focar no planejamento familiar. O negócio foi bem. No final do 2º ano, a empresa dele tinha 12 funcionários e vários contratos importantes. Mencionei voltar a trabalhar. Meu ex-esposo disse que esperássemos mais 1 ano, já que as coisas estavam apenas começando a decolar. Esse ano se transformou em 3 anos no total. Quando finalmente voltei a trabalhar, tinha uma lacuna de 3 anos no currículo. A empresa anterior, que me contratou originalmente, disse que não tinha vagas. Candidatei-me a empresas menores e aceitei um cargo que pagava cerca de 40% menos do que eu estaria ganhando se nunca tivesse saído. Provavelmente na minha empresa anterior eu também ganharia menos. Meu ex-esposo não ajustou o horário. Continuava trabalhando 12 horas por dia. Eu chegava em casa do trabalho por volta das 6 e imediatamente começava com o jantar, a lavanderia e todo o resto. Nos fins de semana, limpava a casa inteira enquanto ele jogava golfe com clientes. Quando eu pedia ajuda com as tarefas, ele dizia que o trabalho dele era mais exigente e que ele contribuía com mais dinheiro. Dizia que meu trabalho era basicamente um hobby. Isso continuou por mais 2 anos. Eu estava constantemente exausta. Discutíamos por coisas pequenas, como de quem era a vez de levar o lixo ou porque o banheiro não estava bem limpo. Meu ex-esposo não queria contratar ajuda externa para limpar a casa porque não queria deixar ninguém entrar sem que um de nós estivesse lá. Uma quinta-feira à noite,
Meu ex-esposo chegou no horário habitual. Deixou a pasta e me entregou os papéis do divórcio. Disse que estava saindo com alguém do escritório dele há 8 meses. Ela se chamava Tracy e era uma das gerentes de contas. É a única pessoa que não vou mudar o nome, já que não me importo absolutamente nada. Afirmou que eu o tinha afastado por estar fechada e irritada o tempo todo. Joguei o envelope nele e disse para ele ir embora. Ele pegou os papéis e disse que ficaria num hotel. Liguei para minha mãe e ela dirigiu até minha casa, em 1 hora. Fiz 2 malas e me mudei para a casa dos meus pais naquela mesma noite. Contratei uma advogada na semana seguinte. Expliquei tudo, incluindo os 3 anos que passei apoiando meu ex-esposo enquanto ele construía o negócio e minhas contribuições para a empresa dele. Ela disse que eu tinha um caso sólido para uma pensão alimentícia significativa e potencialmente um direito sobre a casa, já que sacrifiquei minha carreira em benefício dele. Apresentou a documentação e começamos o processo para descobrir provas. As primeiras declarações foram tranquilas. Depois, tivemos problemas ao tentar obter informações precisas sobre as finanças do negócio do meu ex-esposo. O advogado dele continuava fornecendo documentos que pareciam incompletos. Minha advogada solicitou registros adicionais várias vezes, mas recebia respostas vagas. Ela disse que algo não estava certo, mas não conseguia identificar exatamente o que. 3 meses depois de eu ter entrado com o divórcio, meus pais organizaram um jantar em família. Disseram que eu precisava sair de casa e passar tempo com pessoas que se importavam comigo. Meu irmão veio com a esposa Becky e os 2 filhos. Meu irmão trabalhava como consultor financeiro e tinha sua própria carteira de clientes. Jantamos e meus pais tentaram manter a conversa leve. No final, meu irmão se desculpou para ir ao banheiro. Deixou o celular na mesa da sala. A tela acendeu com uma mensagem de texto. Olhei sem pensar. A mensagem era do meu ex-esposo. Dizia algo sobre eles estarem trabalhando juntos. Peguei o celular. Havia várias mensagens entre meu irmão e meu ex-esposo de vários meses atrás. Percorri rapidamente. Meu ex-esposo pedia ao meu irmão conselhos sobre como reestruturar os ativos da empresa dele. Meu irmão dava instruções detalhadas sobre como transferir dinheiro para diferentes contas e criar rastros em papel que seriam difíceis de rastrear. Meu irmão voltou para a sala. Levantei o celular dele e perguntei o que ele estava fazendo. Ele olhou para a tela e sua expressão mudou. Tentou pegar o celular, mas recuei. Meus pais perguntaram o que estava acontecendo. Li algumas das mensagens em voz alta. Meu irmão não negou. Disse que meu ex-esposo pediu a opinião profissional dele e que ele simplesmente deu orientação. Perguntei se ele sabia que eu estava tentando obter esses registros financeiros no divórcio. Ele disse que meu ex-esposo tinha mencionado. Perguntei por que ele ajudaria meu ex-esposo a esconder dinheiro de mim, a própria irmã dele. Meu irmão argumentou que eu estava sendo irracional no divórcio e que estava pedindo dinheiro demais, considerando que só tinha sido casada há 7 anos. Meu ex-esposo tinha construído o negócio e merecia ficar com o que ganhou. Lembrei a ele que eu tinha passado 3 anos apoiando aquele negócio sem receber nada, mas para meu irmão essa foi minha escolha, e eu não tinha direito a nada. Deixa eu ver se eu entendi isso direito. A irmã passa 3 anos sustentando o sonho do marido, abrindo mão da própria carreira. O marido trai, tenta esconder dinheiro no divórcio. E o irmão, que deveria estar do lado dela, usa o conhecimento profissional para ajudar o cara e ainda diz que ela está pedindo demais. Isso não é falta de noção. Isso é escolha. Ele escolheu o dinheiro, escolheu o cliente, escolheu o traidor. E deixou claro que, para ele, a própria irmã vale menos que isso. Isso aqui não é família. Isso é interesse. Naquela noite fui embora da casa dos meus pais e não falo com meu irmão desde então. Isso foi há 5 anos. Meus pais me ligaram alguns dias depois do jantar para dizer que meu irmão se sentia péssimo e queria se desculpar. Minha resposta foi que não havia nada que ele pudesse dizer que tornasse isso aceitável. Nos meses seguintes, eles continuaram mencionando meu irmão em nossas conversas.
Comentavam coisas que ele estava fazendo ou perguntavam se eu tinha mudado de ideia sobre falar com ele. Eventualmente, eu disse que não queria saber nada dele. O divórcio continuou, mas agora com a nova informação. Praticamente enviei todas as capturas de tela que consegui do celular do meu irmão para o meu naquela mesma noite. Minha advogada está trabalhando com isso, mas agora não é mais um simples processo de divórcio. No mês passado, Beck me ligou. Tínhamos trocado algumas mensagens depois daquela noite, mas nada relevante. Se eu puder resumir o que conversávamos, ela achava que meu irmão era um lixo. Não me contava sobre os problemas matrimoniais dela, mas me perguntava muito sobre o meu divórcio. Agora, com o que sei, não era só preocupação comigo. Era curiosidade para saber sobre o processo. Beck me contou que meu irmão estava sendo investigado na empresa dele. Um cliente apresentou uma queixa, afirmando que meu irmão tinha falsificado documentos relacionados às contas de investimento dele. A empresa iniciou uma revisão interna e encontrou múltiplos casos de registros indevidos. O cliente era o pai de Beck. O que eu sei é que Beck conversou com o pai dela sobre o que estava acontecendo comigo, e ele começou a revisar mais detalhadamente o trabalho do meu irmão. Ele confiava no meu irmão para gerenciar as contas de aposentadoria dele e descobriu que quantias significativas de dinheiro estavam faltando ou tinham sido movidas sem autorização. Beck disse que estava pedindo o divórcio, algo que já vinha considerando há algum tempo. Não só por causa do pai dela ou de mim, mas por outros motivos que ela compartilhou comigo. Ela buscava a guarda total dos 2 filhos, que agora tinham 8 e 10 anos, e ia usar isso como munição. Me perguntou se eu estaria disposta a fornecer uma declaração sobre o que meu irmão tinha feito relacionado ao deixar meu ex-esposo escapar impune. Meu irmão poderia ter me custado uma quantia significativa de dinheiro, e ele tinha escolhido meu ex-esposo em vez da própria irmã. Mesmo que meus pais vivam falando de família, não é assim quando se trata do meu irmão comigo. Minha advogada ligou para a advogada de Beck e fez os arranjos. Na verdade, para minha advogada era favorável que ajudássemos nesse caso, porque nos daria muito mais com o que lutar no meu divórcio. Então fizemos isso, e Beck e a advogada me agradeceram. 2 dias depois, minha mãe me ligou. Meu irmão tinha contado a eles sobre a investigação e a ação civil do pai de Beck. Estavam arrasados não só por isso, mas também pelo divórcio. Embora o que mais doía era saber que eu estava contribuindo para afundar meu irmão. Queria que eu não deixasse que minha raiva do meu ex-esposo, o mesmo que me traiu e escondeu ativos no divórcio, nublasse meu juízo e usasse meu irmão para me vingar. Agora, eu aceito que estou com raiva do meu ex-esposo. Ele me traiu em todos os níveis possíveis. Só que meu irmão também me traiu, e não estou me vingando dele. Estou dando a ele o que ele merece, o que é muito diferente. Minha mãe não conseguia entender, porque para ela era diferente. De um lado, eu só estava perdendo meu casamento, e meu irmão estava perdendo tudo. Respondi que não me importava, que ele deveria ter pensado antes, e desliguei. Também bloqueei minha mãe e meu pai até de cartões de Natal. Neste momento, não quero ouvir como meu pobre irmão está sofrendo. Se dependesse de mim, ele deveria estar sofrendo muito mais. Sempre odiei pessoas que acham que quando elas fazem algo está tudo bem, mas quando fazem com elas é a pior coisa do mundo. Bem, meu irmão pode ser um bom exemplo de que as coisas ruins que você faz vão te alcançar. Atualização. 1. Publiquei há 1 semana sobre meu irmão, que ajudou meu ex-esposo a esconder ativos durante nosso divórcio. Não sei se lembram de mim. A esposa dele, Beck, me pediu para testemunhar contra ele no caso de custódia dela, e eu aceitei. Bem, isso é o que tem acontecido até agora. Não soube nada dos meus pais desde que minha mãe me ligou da primeira vez. Estavam bloqueados, então isso pode ter contribuído para a falta de comunicação. Até que meu pai ligou usando o número de outra pessoa que eu conheço. Pensei que fosse essa pessoa, até ouvir a voz dele. Essa pessoa não está mais na minha lista de contatos. Eu poderia ter perdoado por ele não saber o que estava acontecendo, mas depois de explicar, ele disse algo como: "Mas são seus pais.
E eu respondi: então fique com eles. Meu pai chegou a dizer para eu não cortar contato e que meu irmão enfrentava possíveis acusações criminais, além da ação civil do pai de Beck. A empresa tinha reportado as descobertas para o Conselho Regulador Estadual e as autoridades se envolveram. Ele disse que meu irmão poderia perder a licença e enfrentar prisão dependendo do que encontrassem. Eu deveria reconsiderar ajudar a Beck porque só estava piorando as coisas para meu irmão e para a família. Tive que pedir explicações sobre por que isso afetava a família. Porque além da vergonha de ter um familiar na prisão ou com problemas legais, nossas vidas não mudariam. Meu pai disse que era uma questão de honra e respeito que a família tem. Até agora eu não tinha visto ninguém se curvar quando ouvia nosso sobrenome como se fôssemos da realeza. Uns dias depois dessa conversa, recebi uma mensagem de texto do meu irmão de outro número que eu não tinha nos meus contatos. Dizia que sabia que eu estava com raiva e entendia o porquê. Também que se arrependia do que fez, mas não sabia como consertar. Me pedia um favor. Ele me pediu para dizer para a advogada de Beck retirar minha declaração. Se eu fizesse isso por ele, ele nunca mais entraria em contato e aceitaria que nossa relação tinha acabado. Minha resposta foi curta. Eu já aceitei que nossa relação acabou. Não preciso do seu consentimento. Tirei uma captura de tela e enviei para a advogada de Beck. Expliquei que meu irmão tinha entrado em contato comigo diretamente e estava tentando me convencer a não testemunhar. A advogada parecia contente com a informação. Não me deu explicações, só me agradeceu. Mas imagino que foi como tentativa de manipular. Testemunhas. Beck me ligou 2 dias depois agradecendo pelas capturas. Ela também tinha descoberto mais informações sobre por que meu irmão tinha ajudado meu ex-esposo. Ela estava me devolvendo o favor com mais provas. Beck explicou que meu irmão e meu ex-esposo trabalhavam juntos, pelo menos até tudo começar a desmoronar. Meu ex-esposo tinha indicado vários clientes para meu irmão. Essas pessoas queriam movimentar dinheiro de formas que não eram totalmente legais, mas difíceis de rastrear. Meu irmão tinha construído um negócio paralelo, ajudando essas pessoas a esconder ativos de cônjuges, do IRS e de sócios comerciais. Basicamente, meu ex-esposo tinha dado ao meu irmão uma nova fonte de renda em troca da ajuda durante nosso divórcio. Perguntei a Beck como ela sabia disso. Ela tinha revisado arquivos antigos no escritório de casa enquanto se preparava para o divórcio, antes de falar comigo. Encontrou registros de consultas e acordos de honorários com pessoas que estavam conectadas ao meu ex-esposo. Ela não sabia naquela época, mas foram auditados, e a informação começou a sair como se fosse um vaso sanitário entupido. Se meu irmão já parecia ruim por me vender por lealdade ao meu ex-esposo, agora que era por dinheiro, parecia muito pior. A advogada de Beck apresentou formalmente minha declaração. Tudo o que eu disse faz parte da quantidade de provas que existem contra meu irmão. Neste ponto, acho que há tanto registro em papel que meu irmão vai afundar com ou sem minha declaração. Pelo visto, o advogado do meu irmão tentou excluir minha declaração. Argumentou que os fatos não eram relevantes, mas o juiz não concordou. A declaração foi aceita como prova. Acho que esse é um resumo decente do que tem acontecido com meu irmão, embora certamente tenha deixado muitas coisas de fora. Mas se eu incluir exatamente tudo, isso não acaba mais. Ainda tenho que falar sobre meu divórcio. Meu divórcio está avançando. As provas que apresentei e o que está acontecendo com meu irmão são muito importantes para o meu caso. Não estamos falando apenas de tentar esconder bens em um divórcio, o que não parece tão grave comparado com tudo o que está acontecendo. Indicar clientes para evasão fiscal pode ser bastante grave. Não é só a parte justa que me cabe no divórcio. Estamos falando de penalidades fiscais, tempo de prisão e o fechamento total da empresa dele. Já nem se trata mais de mim, porque minha advogada apresentou as informações ao Ministério Público e eles estão trabalhando no próprio caso. Eles vão exigir meu testemunho e o de Beck, mas também estão conversando com a advogada dela. É tão complicado e confuso quanto vocês imaginam, porque eles estão trabalhando juntos há meses. Meu ex-esposo planejava me deixar praticamente desde que começou o caso com a funcionária dele. Então meu irmão e meu ex-esposo têm feito suas coisas desde aquela época. Edição.
Acabei de descobrir isso e não sei muito, mas acho que incluir essa informação pode ser importante. Tracy, a funcionária com quem meu ex-esposo me traiu, está processando ele por oferecer condições de trabalho em troca de sexo. Vou tentar trazer mais sobre isso na próxima vez que atualizar. Só tenho uma breve mensagem da minha advogada me contando o que está acontecendo. Saberei mais quando me encontrar com ela. Atualização 2. Os 2 divórcios terminaram, o de Becky e o meu. Como o meu terminou primeiro, vou começar falando desse. Acho que mencionei isso, mas a casa em que morávamos foi comprada principalmente com dinheiro dos pais do meu ex-esposo. Pessoas com quem, na verdade, tenho uma boa relação. Eles me disseram que, mesmo que perdessem no divórcio, expulsariam meu ex-esposo e me dariam a casa. Mas não foi necessário. Meu ex não só foi ordenado a pagar 50% dos bens matrimoniais, incluindo tudo o que ganhou enquanto estávamos casados, como também recebeu uma multa bastante grande por tentar esconder bens no divórcio. Tive que vender a casa e pagar parte do acordo com isso. Ele ainda está se agarrando a não ter que vender parte do negócio, mas depois do julgamento dele e do processo da amante, não sei o que pode acontecer. É provável que eu testemunhe em relação ao esconderijo de bens, mas meu testemunho pode ser necessário ou não devido à quantidade de provas contra ele. Becky também terminou o próprio divórcio. Algo bom sobre o divórcio de Becky é que meu irmão não estava preparado para ele e não teve tempo de esconder bens. Ele foi auditado completamente devido a todos os processos contra ele e encontraram cada centavo que ele tinha. Becky também conseguiu a guarda majoritária dos filhos e meu irmão só poderá vê-los em fins de semana, alternados. É uma pequena vitória para meu irmão, porque Becky tinha pedido a guarda total com visitas supervisionadas. Meus pais quiseram me fazer saber todo o mal que eu causei ao meu irmão, mas eu tenho bloqueado qualquer número suspeito que recebo. Às vezes eu atendia caso fosse algo importante. Por exemplo, o Ministério Público ligando para pedir algum detalhe. Mas assim que ouvia a voz dos meus pais, desligava e bloqueava. Já sei que meu irmão está completamente infeliz com a vida dele agora. Não preciso que meus pais me lembrem disso. Também não há muito que eu possa fazer por ele. Ele mereceu e espero que aproveite. O pior para meu irmão ou meu ex-esposo é que ainda não acabou. Lembram da Tracy, a amante do meu ex? Contei na minha publicação anterior que ela está processando ele. Ela sabe que meu ex-esposo está afundando e quer processá-lo, dizendo que ele prometeu certos benefícios no negócio em troca de sexo. Não sei se é verdade, quem mente e quem diz a verdade, mas a merda está batendo no ventilador e se espalhando pela vida do meu ex-esposo. O que, pensando bem, não parece ter um grande efeito na vida dele, ele já é um merda. O que mais um pouco de merda faz na merda? Meu irmão e meu ex-esposo têm data marcada para breve para o início dos respectivos julgamentos. Não podemos descartar tempo de prisão para ambos caso sejam considerados culpados por ajudar na evasão fiscal. Meu irmão, na verdade, já foi demitido e está sendo processado pela empresa dele. Também seus clientes estão sendo investigados, mas não posso atualizar sobre tudo por causa da extensão disso e porque há coisas que realmente não sei. Só o que me afeta de perto, porque estou envolvida por fazer parte do processo legal. Atualização 3. O caso criminal do meu irmão foi concluído há 6 semanas. Ele se declarou culpado de múltiplas acusações de fraude e falsificação de documentos financeiros. O Ministério Público tinha evidências suficientes para que ir a julgamento resultasse numa condenação mais longa. Meu irmão foi condenado a 24 meses de prisão com possibilidade de liberdade condicional após cumprir 14 meses. Também perdeu a licença de consultor financeiro permanentemente e deve pagar restituição aos clientes que fraudou, incluindo o pai de Becky. Os clientes que aceitaram fraudar o IRS também receberam condenações de diferentes gravidades. Becky me contou sobre a sentença. Ela disse que o advogado do meu irmão tentou pedir liberdade condicional, mas o juiz negou porque, segundo disseram, ele poderia ter escondido ativos fora do país e temiam que fugisse. Meu irmão já está cumprindo a pena numa prisão de segurança mínima a 3 horas de distância. Os bens dele, os restantes após o divórcio,
foram usados para restituir todas as vítimas. No entanto, meu irmão ainda tem uma dívida com elas que deverá quitar quando sair da prisão. Meus queridos pais me pediram perdão, mas só porque, com meu irmão na prisão, eles não estão recebendo ajuda financeira. Meus pais recebiam algum dinheiro do meu irmão, tudo fora do radar do IRS, para complementar a renda. Estavam pensando que eu poderia ajudá-los com isso. Pediram desculpas, dizendo que não perceberam tudo de ruim que meu irmão tinha feito. O engraçado? Que um mês depois de eu não aceitar as desculpas, eles visitaram meu irmão. Devem ter pedido dinheiro do que ele tem escondido. Posso supor que ele não deu nada, porque não tem ou não quer, já que eles pararam de ir aos restaurantes habituais, e meu pai cancelou a assinatura do clube. Becky também teve sua cota de interação com eles, onde também pediram ajuda para que ela os sustentasse por serem os avós dos filhos dela. Ela não pode e não quer dar dinheiro para eles também. Meu ex-esposo também foi declarado culpado, e a sentença dele foi um pouco diferente. 1 ano de prisão, podendo solicitar liberdade condicional em 9 meses. A empresa dele desapareceu e os funcionários foram absorvidos por uma empresa rival, ou talvez várias. Tudo foi usado para restituir clientes fraudados pelo meu irmão ou para advogados, suponho. Mas não sobrou nada. Ele foi enviado para uma prisão diferente da do meu irmão, quase na direção oposta. Não podem 2 golpistas compartilhar a mesma prisão. A piada entre meu grupo de amigos é que tanto meu irmão quanto meu ex-esposo deixaram cair o sabonete, e o IRS aproveitou a oportunidade. O processo da Tracy não chegou a lugar nenhum, nem mesmo a um acordo privado. O que, para ser sincera, acho bom, porque eu odiaria que ela conseguisse alguma coisa disso. Ela não merece nada por ter ajudado meu ex-esposo a ser infiel. Não importa se ele usou a posição de poder oferecendo favores em troca de sexo. Talvez vocês não concordem, mas não acredito que ela teria processado se não soubesse que meu ex-esposo estava perdendo tudo. Ela é só uma aproveitadora, como foi quando começou o caso com ele. Por isso não conseguiu nada, que é o que ela merece. Sempre que termino de fazer uma publicação, começo a receber mensagens e comentários perguntando quando vou atualizar. Já posso garantir que não farei mais atualizações, a menos que aconteça algo muito importante no futuro. Meu ex-esposo não sai até quase o final de 2026, a menos que consiga liberdade condicional. E meu irmão não sai até 2027. Isso é para que não encham minha caixa de entrada com mensagens pedindo atualização. Não tenho contato dentro da prisão. Não pertenço a uma gangue de motoqueiros com membros dentro que possam me contar quantas vezes eles deixaram cair o sabonete. Se eu souber de algo, será depois que eles saírem. E a verdade, espero não saber nada deles. Resumo da história. O irmão ajudou a esconder dinheiro. Foi pego. Perdeu a carreira, o casamento e a liberdade. O ex-marido traiu, manipulou e acabou preso também. Os pais, que antes pediam para ela perdoar, agora estão sem o filho favorito para bancar a vida e pedindo ajuda para ela. Engraçado como a palavra família só aparece quando é conveniente, né? Agora fica a pergunta: até onde vai o perdão quando a traição vem de dentro de casa? Porque uma coisa é errar, outra completamente diferente é te vender. Essa foi só uma onda no mar de histórias reais. Inscreva-se, ative o sininho e continue navegando comigo, o Capitão Reddit.